Hoje você vai conhecer a trajetória no futebol de um volantão daqueles. Um cara com uma capacidade de marcação e um fôlego realmente invejáveis. Um cara que, além da pegada defensiva, ele sabia ditar o ritmo do jogo e era extremamente elegante com a bola nos pés. O Patrick Vieira nunca foi daqueles volantes brucutus que só sabem bater. Um cara que defendia como poucos e ainda arranjava resistência para atacar. Um cara que triunfou principalmente no Arsenal e fez história na seleção da França. Hoje você vai conhecer a história dele, Patrick Vieira. Patrick Donalé Vieira nasceu no dia 23 de junho de 1976, em Dakar, no Senegal. Cidade na qual ele morou até os seus 8 anos de idade. O seu pai era do Gabão e a sua mãe era de Cabo Verde, países africanos que falam português. Então aí ele herdou o seu sobrenome. Então, depois de ser abandonado pelo seu pai, o Vieira e a sua mãe foram tentar a sorte na França, onde poderiam ter muitas oportunidades para o garoto se tornar um jogador profissional, porque talento o moleque tinha. E chegando lá, eles ficaram em Trappes, no norte do país. Com só 17 anos, o Vieira começou a jogar pelo time juvenil do Tours, e não demorou até que ele fosse visto pelo Cannes, um clube um pouco maior, em que o Zidane também começou a sua carreira lá. E foi na temporada de 93-94 que o volante fez a sua estreia como jogador profissional. Ele era muito novo e atuou em poucas partidas nessa temporada, só 6, e ainda alternou entre o time profissional e o time de base, ou sub-19. Já na temporada de 1994-1995, o Vieira conseguiu jogar mais e ser mais aproveitado pelo técnico Guy Lacombe. O time do Cannes conseguiu fazer campanhas medianas ao longo da temporada, em todos os torneios que jogou, mas não conseguiu ganhar nada. E nessa temporada aí, o Vieira jogou 38 partidas e ainda fez 4 gols. Na temporada seguinte, depois de jogar muito bem pelo Cannes, o Vieira chamou a atenção do Milan e daí ele foi jogar na Itália. Metade dessa temporada ainda foi jogada no Cannes, e ao todo, pelo clube francês, o volante jogou 61 jogos e marcou 4 gols. Atuando pelo Milan, o Vieira jogou pouquíssimas partidas e praticamente nem foi aproveitado. Ele teve muita dificuldade de adaptação, o que é sempre mais difícil para um jogador quando ele pega o bonde andando. E com essa mudança do fraco futebol francês para o melhor futebol do mundo naquela época, que era o italiano, ele sentiu demais e não conseguiu se firmar entre os titulares, sendo logo negociado. O clube ganhou o campeonato italiano, no qual o Vieira fazia parte do plantel. No Rossoneri foram 5 partidas ao todo, nas quais ele nem chegou a fazer gols. No ano de 1996, ele foi convocado para defender a seleção de base da França, mais precisamente, na Eurocopa Sub-21 daquele ano. A França perdeu para a Itália, futura campeã, na semifinal, e aí foi eliminado. Foi convocado também para jogar as Olimpíadas de 96, em que a França caiu diante dos portugueses. Chegou no Arsenal da Inglaterra como um completo desconhecido, e foi contratado muito mais pelo futebol apresentado no Cannes que no Milan, mas lógico que o fato de estar em um clube gigante ajudou no ganho de visibilidade entre a diretoria dos Gunners. 5 milhões de euros foi o preço pago para ter o jogador. E essa temporada coincidiu com a chegada de outro francês, que também fez história no clube, o treinador Arsène Wenger, que se encantou com o Vieira logo de cara, foi amor à primeira vista. Ele possui uma força e um talento incrível, técnica e determinação que lhe garantem uma enorme influência dentro do gramado. E nessa primeira temporada em Londres, o Arsenal acabou a Premier League em 3º lugar, e no mais não conseguiu ganhar títulos. Mas o Vieira conseguiu mostrar que seria um jogador quase que insubstituível e de características raras. Ele atuou em 38 partidas e fez 2 gols. Esse bom início no Arsenal deu ao Vieira a chance de jogar pela seleção da França, seleção que ele sabia que teria muito mais competitividade do que a do seu país natal, o Senegal. E aí o Vieira fez o caminho que muitos grandes jogadores africanos fazem, que é optar por defender seleções europeias. Em 1997-1998, o Vieira conseguiu, juntamente com o seu clube, ganhar os seus primeiros títulos como profissional. O time do Arsenal, muito forte nessa época, ganhou a FA Cup, ou seja, a Copa da Inglaterra,
e também a Premier League, o campeonato inglês daquela temporada. A dupla de volante dos Gunners era formada pelo Vieira e o Petit, dupla que ganhou entrosamento no clube para brilhar também na seleção. E mesmo ainda jovem, depois de uma temporada com 46 jogos, 2 gols e 5 assistências, foi convocado para jogar o Mundial de 1998 na própria França. Na Copa de 98, jogando em casa, a França, claro, que pintava entre uma das favoritas, mas a seleção do Brasil também era cheia dos seus fora de série, e também era muito cotada para ganhar aquele torneio. A França passou tranquila da primeira fase, goleou a África do Sul e a Arábia Saudita, e venceu por 2-1 a Dinamarca, jogo no qual o Vieira entrou jogando. A outra partida que o craque entrou em campo foi justamente na final contra a seleção brasileira. Ele atuou nos 15 minutos finais e conseguiu sentir o gosto de ser campeão do mundo de dentro do campo. Além de ter sido o autor da assistência do terceiro gol francês, o gol do Petit, já nos acréscimos. A França venceu aquela final por 3-0 e despachou a seleção brasileira. Com só 22 anos, o Vieira já era campeão do mundo. Cheio de moral depois de ganhar a Copa, o Vieira voltou à Inglaterra para defender o seu clube. E nessa temporada de 1998-1999, o time ganhou a Community Shield, em outras palavras, a Supercopa da Inglaterra, em que bateu o forte Manchester United. Aliás, nesse final de anos 90 e início dos anos 2000, Arsenal e Manchester travaram uma bela rivalidade na Inglaterra. Tanto que na Premier League dessa temporada, o Arsenal foi vice-campeão, só atrás do United. Individualmente falando, a rivalidade se aflorava dentro do campo. E o Vieira teve belos e violentos duelos com o Roy Keane do Manchester United. Nessa temporada de 98-99, o Vieira jogou 43 partidas, fez 4 gols e deu 4 assistências. Na temporada seguinte, o Vieira continuava impressionando com a sua regularidade, e o Arsenal seguia mostrando evolução, tanto que ganhou novamente a Supercopa da Inglaterra no ano de 1999 e fez uma ótima campanha na taça da UEFA, que hoje a gente conhece como a Liga Europa. O clube conseguiu chegar até a grande decisão, mas aí perdeu para os turcos do Galatasaray nos pênaltis, derrota por 4-1 nas cobranças. Apesar dessa frustração, essa foi mais uma temporada excelente jogada pelo volante. Ele atuou em 47 partidas, marcou 2 gols e deu 5 assistências. Agora, como titular absoluto da seleção, foi convocado para uma competição gigantesca, a Eurocopa de 2000. A França, atual campeã do mundo, manteve sua base muito forte e muito competitiva. Zidane, Henry, Trezeguet, Barthez, Thuram eram alguns dos craques desse time. A seleção francesa passou da fase de grupos, que tinha Dinamarca, República Tcheca e Holanda, com 2 vitórias e 1 derrota. Perdeu justamente para a Holanda de Bergkamp. Nas quartas de final, vitória suada por 2-1 diante da Espanha, com destaque para uma atuação monumental do Zidane. Na semi, a França tirou a boa seleção de Portugal, que 4 anos mais tarde conseguiu chegar na final. E na final, a França tinha pela frente a exímia seleção italiana, e depois de um empate em 1-1, os franceses ganharam na prorrogação, depois de Trezeguet marcar o gol de ouro que valeu o ouro. França campeã da Europa, e o Vieira, jogando fino, entrou na seleção de melhores daquela Euro, além de ter figurado na seleção de melhores da Europa. Depois da Euro, o Arsenal voltou a brigar por taças, mas nessa temporada de 2000-2001 acabou passando em branco. O time foi vice-campeão da Copa da Inglaterra e vice do inglês, campeonato inglês no qual o Vieira, mesmo sendo volante, foi eleito o melhor jogador daquele campeonato. Já na Liga dos Campeões, os Gunners foram eliminados nas quartas de final, perdendo para o bom time do Valência, que naquela oportunidade chegava na sua segunda final seguida. O Edu Gaspar era o principal parceiro de meia cancha do Vieira, e o francês usou do seu prestígio e liderança para defender o brasileiro em uma treta com o Henry. Em 2001, rolou uma edição de Copa das Confederações, e a França, vivendo ótima fase, não deixou passar, com direito a eliminar a seleção brasileira na semifinal, e na decisão uma vitória magrinha sobre a seleção do Japão, 1-0, gol do Patrick Vieira, e mais um título com a seleção para conta. Além de, por mais incrível que pareça, uma artilharia daquela Copa das Confederações para o volante. Na temporada de 2001-2002, o Arsenal finalmente voltou a ganhar o título de maior prestígio da Inglaterra. Foi campeão do campeonato inglês daquela temporada, com vantagem de 7 pontos diante do rival Liverpool. Na Liga dos Campeões, uma temporada bem modesta, e os Gunners levaram também a Copa da Inglaterra naquela temporada. Uma temporada muito boa, tanto para o jogador quanto para o clube.
Os números do Vieira foram 54 partidas, 3 gols anotados e 5 assistências dadas. Foi titular na Copa de 2002 e a França, que já tinha ganhado a Copa do Mundo, Euro e Copa das Confederações, chegou com alguns jogadores sem suas melhores condições físicas e até falta de fome. Tanto que, em tese, era um grupo bem acessível para a França se classificar, com Senegal, Uruguai e Dinamarca. Mas não deu. O time conseguiu só um pontinho nas 3 partidas e acabou dando adeus àquele Mundial na Coreia e Japão de forma muito decepcionante. Na temporada de 2002-2003, o Vieira ganhou o pentacampeão do mundo Gilberto Silva para ser seu parceiro de volância, e o meio-campo do Arsenal se tornava cada vez mais forte, se transformando em um dos pilares do time juntamente com o ataque. A temporada contou com 2 taças, e o competitivo time do Arsenal ganhou a Supercopa da Inglaterra e também a Copa da Inglaterra. Só não fechou com chave de ouro porque, para variar, bateu na trave no campeonato inglês. O Vieira entrou em campo em 42 jogos, fez 4 gols e distribuiu 6 assistências. A temporada de 2003-2004 do Arsenal foi uma das mais incríveis e mais emblemáticas da história do clube, mais precisamente no campeonato inglês. Era certo que o Arsenal tinha potencial para ganhar a Premier League, mas a forma que isso aconteceu foi de fato que chocou o planeta bola. O Arsenal ganhou aquele campeonato com 26 vitórias e 12 empates, ou seja, não foi derrotado. Voando técnica e fisicamente, entrosado, o time superou os adversários, e o volante marcou até gols decisivos, como no empate contra o Tottenham, que foi o jogo do título, e o gol de virada na vitória contra o Leicester na última rodada. Ainda individualmente falando, o volante entrou na seleção de melhores jogadores do campeonato inglês pela 6ª vez na sua carreira, inclusive. Os números: 44 jogos, 3 gols e 8 assistências. Assim como no Mundial de 2002, a França chegou com muitas estrelas para jogar a Euro de 2004 em Portugal, mas a seleção azul não conseguiu ir muito longe. Passou da primeira fase, mas perdeu de 1-0 nas quartas de final para a seleção da Grécia, que foi a grande zebra do torneio. Nessa partida, aliás, o Vieira nem chegou a ir a campo, e os franceses, atuais campeões, tiveram essa eliminação frustrante. Na temporada de 2004-2005, chegou o fim de uma era. O fim da era Vieira no meio-campo do Arsenal, pois foi exatamente nessa temporada que o volante deixou o clube. Mas antes de ir embora, ele ainda conseguiu ganhar mais 2 títulos com o clube, que teve muito destaque. Os Gunners levaram a FA Cup, a Copa da Inglaterra, e ganharam também a Supercopa da Inglaterra. Então a Juventus apresentou uma proposta de 20 milhões de euros, e o francês deixou a Inglaterra. Defendendo o Arsenal, Patrick Vieira jogou 406 partidas, marcou 34 gols e conquistou 11 títulos. Desde a sua saída, o Arsenal pena para encontrar um jogador que ao menos se equipare ao nível e às características do Vieira, que é realmente uma lenda, um dos maiores jogadores de toda a história desse clube. Na temporada de 2005-2006, o francês foi defender as cores da Juventus. Entretanto, a sua passagem pelo clube de Turim não traz as melhores recordações para o Vieira. Futebolisticamente falando, ele conseguiu jogar bem e manteve a titularidade tanto no novo clube quanto na seleção da França, que se preparava para o Mundial de 2006. Porém, fora do campo, a Juve acabou sendo rebaixada de divisão no tapetão, depois de um escândalo de manipulação de resultados, o famoso Calciopoli. E aí, diante dessa situação, muitos jogadores que ainda tinham mercado deixaram o clube. E precisando fazer um caixa, a Juve vendeu o Vieira por metade do preço que pagou por ele. Com a camisa da Juventus, ele disputou 42 jogos, fez 5 gols e não ganhou títulos oficialmente, já que o Scudetto da Juve foi cassado. Na Copa do Mundo de 2006, a excelente geração francesa que ganhou o mundo e a Europa lá no início dos anos 2000 estava mais experiente, pintava como candidata sim para ganhar aquele Mundial. Na primeira fase, 2 empates contra a Suíça e Coreia do Sul e vitória contra Togo. Nas oitavas de final, a França eliminou a boa seleção da Espanha, vencendo por 3-1, com direito a um gol do Vieira, que também já tinha marcado contra Togo. Nas quartas de final, o volante e seus companheiros, principalmente Zidane, mandaram o badalado quadrado mágico para casa. Vitória por 1-0 e um controle absoluto na partida. Depois de eliminar o Brasil, os franceses se encheram de moral e aí pegaram a ótima seleção de Portugal, do Deco, do Figo e do Cristiano Ronaldo, com o Felipão no comando. Vitória por 1-0 e vaga na final.
Na grande decisão, a velha conhecida Itália, o Vieira foi sacado no início do segundo tempo e viu do banco a sua seleção perder nos pênaltis para os italianos, acabando com o vice-campeonato daquele Mundial. Era a chance de vários lá de 98 ganhar a segunda Copa, mas aquela lá foi da Itália. Apesar do vice, a grande Copa do Vieira rendeu a ele uma vaguinha no time ideal do torneio. Depois do Mundial, o Vieira se mudou de Turim para Milão para defender a Inter. Lá ele não conseguiu ser titularíssimo, mas teve muitos minutos ao longo da temporada. E o Vieira conseguiu pegar uma fase muito vitoriosa do clube nerazzurri. O clube foi campeão do campeonato italiano e ganhou também a Supercopa da Itália de 2006. Nessa temporada, a primeira em Milão, além das 2 taças, foram 4 gols em 28 jogos disputados. Já na temporada de 2007-2008, o timaço da Inter, que tinha caras como o goleiro Júlio César, o brasileiro Maicon, o lateral Zanetti, o sueco Ibrahimovic, o Adriano Imperador e também o Hernan Crespo, eles ganharam o campeonato italiano pela segunda temporada seguida. O nível do Vieira já não era mais o mesmo de temporadas anteriores, e novamente ele não foi o titular absoluto por conta da concorrência absurda na meiuca. Entretanto, ele continuava sendo um cara muito regular. Tanto que ele descolou uma vaga na seleção para jogar a Eurocopa de 2008. E com a chegada de jovens talentos e dores nas coxas, acabou ficando no banco o torneio inteiro e viu a sua seleção perder para a Itália e a Holanda e empatar com a Romênia, ou seja, cair logo na fase de grupos daquela competição. Até o ano seguinte, ano de 2009, o Vieira ainda foi convocado pela seleção francesa, mas jogou só mais alguns amistosos e não voltou a jogar mais em uma grande competição, apesar de ainda querer. Sendo assim, com a camisa da França, o monstro jogou 107 partidas, fez 6 gols, deu 12 assistências e conseguiu levantar 3 taças, incluindo, é claro, uma Copa do Mundo e uma Eurocopa. Já na temporada de 2008-2009, a Inter caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões e na semi da Copa Itália. Porém, o clube conseguiu mais um Scudetto, ou seja, ganhou mais um campeonato italiano. E logo no início da temporada, ganhou a Supercopa da Itália, vencendo o bom time da Roma nos pênaltis. O Vieira entrou em campo em 24 partidas e conseguiu meter um golzinho ainda nessa temporada. Em 2009 e 2010, a Inter de Milão viveu uma das melhores temporadas de toda a sua história. O time perdeu a Supercopa da Itália para Lazio, mas conseguiu faturar o campeonato italiano, a Copa da Itália e também a Liga dos Campeões, na qual o Vieira jogou pouco e só na fase de grupos, mas estando inscrito é considerado campeão também. Os jogos pela Inter foram poucos, porque no meio dessa temporada ele deixou o clube, buscando jogar mais e assim ser convocado para a Copa de 2010, mas não rolou. Com a camisa da Inter de 2007 até 2010, foram 91 jogos, 9 gols e 8 títulos. Chegou na metade da temporada, em janeiro de 2010, para jogar pelo Manchester City. Àquela altura, o clube ainda engatinhava no seu projeto milionário e não figurava entre os principais clubes da Premier League, apesar de ter um elenco bom, e nessa temporada, no campeonato inglês, terminou em 5º lugar. Já na temporada de 2010-2011, os Citizens conseguiram terminar a Premier League em 3º lugar, e além disso, conseguiram ganhar a Copa da Inglaterra daquela temporada. O primeiro e o único título do Vieira com a camisa do clube. Porque ao final da temporada, depois de 1 ano e meio, ele não teve o seu contrato renovado e optou então por pendurar as chuteiras e encerrar a sua bela e vitoriosa carreira de jogador. No Manchester City ele jogou 46 partidas, marcou 6 gols e conseguiu ganhar um título. E jogando pelos clubes, o Patrick Vieira jogou 651 jogos, marcou 58 gols, deu 61 assistências e ganhou nada mais, nada menos que 21 títulos. O homem parou de jogar, mas continuou no Manchester City, na função de diretor de relações institucionais. Já na temporada de 13-14 até 15-16, o Vieira treinou o time juvenil do City, a equipe sub-19 do clube. De 2016 até 2018, ele trabalhou no futebol dos Estados Unidos, mais precisamente no New York FC, e nesses 3 anos de clube conseguiu fazer boas campanhas, no time que ganhou reforços ao longo dos anos, porém nunca passou de uma semifinal da MLS e não conseguiu ganhar nenhum título. Da temporada de 18-19 até a temporada de 20-21, o Vieira voltou para onde tudo começou, ou seja, a França, para ser o técnico do time do Nice, um clube mediano do futebol francês.
E ele fez campanhas bem regulares com o elenco limitado que tinha em mãos. 7º, 5º e 9º lugar no campeonato francês, com direito a uma participação na Liga Europa. Apesar disso, em dezembro de 2020 ele foi demitido do clube. Um cara com 1,92 de altura, que conseguia compilar técnica, velocidade, poder de marcação, chegada ofensiva, ótimos passes de média e longa distância. Um cara que qualquer um gostaria de ter no time. Um leão da volância, um craque de bola. A quem assistiu até aqui eu só tenho a agradecer e dizer que semana que vem tem uma história inédita de mais uma lenda por aqui. Até a próxima e falou!